Se você pudesse voltar no tempo e tomar uma decisão diferente da que te fez fracassar, poder abraçar um ente querido, já falecido, em posse de números premiados da Mega Sena, fazer seu pé de meia, ou quem sabe, dar uma espiadinha no futuro, para saber como as coisas vão. Pois é, são diversas as possibilidades, caso conseguíssemos viajar no tempo. Mas será possível realizar esta façanha? Fique até o fim, que te mostraremos aqui alguns indícios científicos e casos de viajantes no tempo. Mas o que diz a ciência a respeito? Mesmo sendo um tema digno de filmes de ficção científica, a ciência afirma que sim, é possível. Porém, existem duas hipóteses: a que só podemos viajar para o futuro e outra que podemos ir para os dois lados no tempo. No geral, para viajar no tempo indo para o futuro, o princípio é o mesmo para ambas as hipóteses. Uma das possibilidades de viajarmos para o futuro seria construir uma nave que alcance a velocidade da luz, utilizá-la no espaço. Outra opção seria o horizonte de eventos de um buraco negro. Porém, o buraco negro é como uma gigantesca centrífuga. Ela suga toda a matéria para dentro de seu centro, inclusive a luz. Mas se fosse possível se manter em sua borda, utilizando sua energia e girando a uma incrível velocidade, esta condição lhe permitiria, em 3 anos de giro, avançar 70 anos no futuro do planeta Terra, tendo passado para você somente 3 anos. Já para viajar ao passado, teríamos de alcançar as velocidades acima da velocidade da luz, contrariando o cálculo de Albert Einstein, E igual mc². Mas isso é possível se utilizando a gravidade curvada do espaço-tempo, buscando um atalho como um buraco de minhoca. E os cientistas já estão estudando a possibilidade de criarem uma máquina usando princípios da curva tipo tempo fechado ou CTC, dobrando o tempo como um círculo, onde o avanço ao futuro em sua constância permitiria retornar no início do evento em um tempo no passado. Existem alguns supostos viajantes do tempo e iremos apresentar aqui para vocês alguns casos que separei, sendo uma provável viagem no tempo. Vamos então sair do campo da ciência e divagar um pouco além, usando o campo da imaginação. Se levarmos em conta as possibilidades que o nosso corpo é capaz de produzir a nível atômico, considerando o que a Bíblia nos apresenta, feitos realizados por Jesus, como transformar água em vinho e ressuscitar pessoas. Muitos dirão, mas ele era Deus. Sim, isto de fato é verdade, mas a própria Bíblia afirma que somos criados à sua imagem e semelhança, e através da fé poderíamos realizar feitos incríveis. Hoje em dia, existem monges budistas que usam o poder da mente através da meditação para canalizar energias e realizarem levitações, sofrer impactos capazes de matar qualquer pessoa e até mesmo movimentar objetos. Tendo isto em mente, será possível usar o nosso próprio corpo como uma máquina do tempo, utilizando a nossa própria mente? O filme, Em Algum Lugar do Passado, retrata a vida de um jovem que retorna ao passado para resgatar uma mulher que no presente diz ser o seu grande amor. A história tem início no ano de 1972, quando o jovem dramaturgo Richard Collier, protagonizado pelo ator Christopher Reeve, conhece uma senhora idosa que lhe entrega um relógio de bolso, seguido da enigmática e desconexa mensagem: "Volte para mim." 8 anos após este fato, ele se hospeda em um hotel para espairecer e vê um retrato de uma jovem na parede.
e se apaixona perdidamente. Mal sabe ele que o retrato tinha sido tirado há 60 anos atrás. E em uma busca para saber como voltar ao tempo, ele usa uma técnica aprendida por um professor que explica ser possível usando o poder da mente. Na vida real, temos alguns casos apresentados igualmente como ocorreu no filme Em Algum Lugar do Passado. O incidente Moberly Jourdain, ou Os Fantasmas de Petit Trianon, ou Versalhes, foi um evento de viagem no tempo involuntária que ocorreu em 10 de agosto de 1901, nos Jardins de Petit Trianon, envolvendo duas acadêmicas do sexo feminino, Charlotte Anne Moberly e Eleanor Jourdain. Ambas as mulheres eram oriundas de famílias instruídas. O pai de Moberly era um professor e um bispo, e o pai de Jourdain era vigário. Durante uma viagem a Versalhes, elas visitam o Petit Trianon, um pequeno castelo no interior do parque do Palácio de Versalhes, onde supostamente sofreram um lapso de tempo e viram Maria Antonieta, bem como outras pessoas do mesmo período. Depois de deixar Versalhes, nem Jourdain nem Moberly mencionaram o incidente entre elas. Até uma semana depois, Moberly escreveu uma carta sobre a viagem para a irmã. E quando ela chegou na tarde do incidente de Versalhes, ela perguntou a Jourdain se achava que o Petit Trianon era mal assombrado. Jourdain disse que ela pensava que era. 3 meses depois, em Oxford, compararam suas anotações e decidiram escrever um relato separado do que aconteceu e pesquisar a história do Trianon. Feito isto, descobriram que em 10 de agosto de 1792 o Palácio das Tulherias, em Paris, foi cercado. Os guardas suíços do rei foram massacrados e a própria monarquia foi abolida 6 semanas depois. Elas visitaram os jardins do Trianon novamente em várias ocasiões, mas não conseguiram traçar o mesmo caminho que pegaram no dia do incidente. Vários os pontos turísticos, como o quiosque e a ponte, haviam desaparecidos, e os arredores estavam cheios de pessoas, tentando chegar a uma explicação. Elas se perguntaram se tinham se deparado com alguma festa privada ou um evento reservado naquele dia. Contudo, elas descobrem que nada tinha sido reservado naquela tarde. Durante suas pesquisas, elas pensaram que reconheceriam o homem próximo ao quiosque como o Conde de Vanderhue, um amigo de Maria Antonieta, que ela mesma havia pensado ter visto por Moberly. Convencidas de que os arredores eram assombrados, elas decidiram publicar suas descobertas em um livro, An Adventure, em 1911, sob os pseudônimos de Elizabeth Morrison e Frances Lamont. O livro contendo a alegação de que Maria Antonieta tinha sido encontrada em 1901 causou uma sensação. No entanto, muitos críticos não levaram a sério os fundamentos das implausibilidades e inconsistências que a obra continha. Uma resenha do livro The Society for Psychical Research surgiu que as mulheres tinham interpretado mal os eventos normais que sofreram em 1903. Um mapa antigo dos Jardins do Trianon foi encontrado e mostrou uma ponte que as duas mulheres afirmaram ter cruzado e que não tinham sido mostradas em qualquer outro mapa antes. A identidade dos autores de An Adventure não foi tornado público até 1931. Outra viagem involuntária ocorreu com o comandante Robert Victor Goddard. Foi inspecionar um aeroporto chamado Drin. Chegando no local da inspeção, o mesmo estava todo deteriorado, abandonado, tomado pelo mato e animais pastando. Após o registro visual, ele decide voltar. E no caminho o tempo fecha, repentinamente. Obrigado pelo mau tempo, Robert decide voltar ao local da inspeção,
para aguardar o tempo ruim passar. Pouco antes de chegar ao aeroporto abandonado, o tempo abre de repente. E agora, ensolarado e o céu aberto. Ao olhar para o aeroporto, ele nota a mudança drástica no local. Onde antes estava abandonado e tomado pelo mato, agora está todo revitalizado, ocupado por 2 aviões com aparência de novos, de cor amarela, e que ele nunca havia visto antes. O local também tinha mecânicos vestidos uniformes azuis. Atordoado e sem entender, ele vai embora. 4 anos mais tarde, ele volta ao local e registra a mesma cena que havia presenciado anteriormente, porém no presente. E de fato, o que ele vê ali é real. O aeroporto tinha sido reformado há pouco tempo. Possuía 2 aeronaves de cor amarela lançadas naquele mesmo ano. No local, haviam mecânicos trajando uniformes de cor azul, tudo conforme ele havia registrado no lapso temporal a qual foi submetido. Mas e você? O que você acha sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre viagem no tempo. Deixamos bem claro que alguns conteúdos abordados aqui são teóricos, partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas, explicadas conforme a nossa própria opinião. Fica a critério você observar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.